Boa tarde a todas as pessoas presentes. Declaro aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 23 de julho de 2018. Sessão tendo início às 14 horas e 20 minutos. Algum registro, desembargador Renaud? Algum registro para ser feito? Então, vamos dar início à sessão. A senhora secretária para o pregão dos processos observada a ordem regimental. Eu vou, para a dinâmica, nós temos aí bastante inscrições, várias inscrições para sustentação oral. Então, nós vamos adotar aquela dinâmica em que eu vou dar a palavra para o relator já vai direto na conclusão e eu já passo em seguida ao revisor. Caso o relator queira fazer algum adendo, né, evidentemente que é só se manifestar aqui e fazer mas isso para dar uma agilidade para a sessão, para também a benefício dos próprios advogados que estão aí para fazer sustentação oral, para agilizar, né? Porque nós estamos aqui até meia-noite para fazer a sessão. Mas nós sabemos que os advogados têm que voltar para o escritório, tem que fazer audiência, né? Então, Então, a gente procura agilizar aqui para os senhores. Então, nós vamos observar da ordem regimental os advogados de sustentação oral à distância. Da sessão de PJE, doutor Luiz Otávio Renaud, o doutor Fernando Martins nos ouve? Perfeitamente, excelência. Então, é da sessão de PJE, doutor Renaud, é o número 22 da pauta, 10.896, 2016, procedência segunda vara de Coronel Fabriciano. Doutor Luiz Otávio Renaud é o relator, doutor Márcio Toledo é o segundo votante, doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrito, doutor Fernando Martins Albeni, pelos reclamados. Eu estou bloqueado aqui na sessão da doutora Ângela, viu? Estão deixando ver os processos dela, não. É o Cássio Henrique? Então, com a palavra... Cássio Henrique Lopes. Coronel Fabriciano, segunda vara, senhor presidente, vários temas, recurso de ambas as partes. Eu conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento parcial ao reclamante para a linha A, determinar a responsabilidade subsidiária das terceira, quarta e oitava reclamadas pela integralidade dos cálculos dos créditos devidos ao reclamante. Portanto, responsabilidade subsidiária da terceira, quarta e oitava reclamadas. A linha B, declarar a rescisão do contrato de trabalho do autor, que a rescisão do contrato de trabalho ocorreu em 7 de janeiro de 2016, sendo que a dispensa foi sem justa causa. A linha C, acrescer a condenação às seguintes parcelas rescisórias: pré-aviso indenizado, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional e FGTS 40%. A linha D, acrescer a condenação à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, e ampliar a condenação ao pagamento de horas extras pela supressão parcial do intervalo intrajornada à proporção de 1 hora por dia laborado, mantido todos os demais parâmetros fixados na sentença. A linha F, acrescer a condenação à indenização por dano moral no valor de R$10.000. Por outro lado, eu conheço o recurso ordinário das terceira, quarta e oitava reclamadas, bem como da quinta, sexta e sétima reclamadas, e, no mérito, dou-lhes provimento parcial para determinar que a responsabilidade subsidiária imposta à terceira, quarta e oitavas reclamadas não abrange as obrigações de fazer personalíssimas, como anotações da CTPS, emissão de guia CDSD e TRCT. Eleva o valor da condenação de 9 para 30 mil com as consequências legais, aplicando a súmula 25 do TST. É o meu voto, senhor presidente. Inscrito para a sustentação oral, à distância do foro de Coronel Fabriciano, doutor Fernando Martins Albeni, a quem concedo a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os componentes dessa colenda turma, a quem cumprimento em nome
Cumprimento a pessoa, melhor dizendo, do ilustríssimo senhor desembargador presidente. Cumprimento a todos os servidores presentes, demais colegas advogados. Tenho, sim, interesse em sustentar, haja vista a condenação por responsabilidade subsidiária das terceira, quarta, quinta, sexta e sétima reclamadas, e oitava reclamadas. A minha razão de sustentar, principalmente, senhores julgadores, é pela evidente ausência de qualquer participação das reclamadas na gerência, na gestão do contrato de trabalho firmado entre a primeira e segunda reclamadas com o reclamante. Nós batemos isso em todo o aspecto do recurso, em todas as razões de recurso, no sentido de que havia apenas simples cessão de espaço para a cantina, de um espaço onde a cantina não havia qualquer mobiliário, não havia qualquer instrumental, que esse espaço era vazio, já tinha sido ocupado por outras empresas, que a empresa, que a primeira e segunda reclamadas que deixaram de honrar com verbas trabalhistas do reclamante, também tem relação de locação de cantina em outros estabelecimentos escolares da região. Então, acredito muito que a gente consiga afastar qualquer tese relacionada a grupo econômico, que é uma das balizas da causa de pedir da demanda pelo reclamante, e também afastamos a questão da subsidiariedade no sentido de atividade terceirizada. Não há terceirização de atividade, não há sequer, as atividades não têm relação qualquer com o fim das terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava reclamadas. As reclamadas de terceira, oitava reclamadas têm atividade preponderante na administração de ensino, enquanto não tem qualquer situação no CNAE que fala de exploração de atividade de cantina ou de natureza alimentar. Por isso a necessidade de buscar uma empresa de fora que locasse o seu espaço interno, que quisesse explorar essa atividade. E essa foi exatamente o que fez as terceiras e demais reclamadas, terceira, quarta, oitava, até oitava reclamadas, no sentido de buscar uma empresa que tivesse essa atividade econômica, que pudesse explorar, que tivesse funcionários com essas habilidades, que tivessem já alvará para explorar essa atividade alimentar, específico para explorar essa atividade alimentar, e não há qualquer prova nos autos de que as terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava reclamadas tenham feito ingerência na atividade do reclamante. A única situação que há aprovada é que um dos prepostos da reclamada exigia que a cantina cumprisse os seus elementos contratuais, as suas obrigações contratuais, que é horário de atendimento, que é padrão de atendimento, mas jamais estabeleceu qualquer ingerência na subordinação, no controle dos funcionários da primeira e segunda reclamada. Estamos aqui diante de uma situação que realmente não é fácil de ser analisada, uma vez que a primeira e segunda reclamada estão sem condições de honrar as obrigações, mas não é o fato de, por isso só, gerar responsabilidade para as demais reclamadas. Isso pode gerar uma insegurança econômica muito grande. Inclusive, hoje estabelecimentos de ensino trabalham com um orçamento muito enxuto. E terceirizar a parte de cantina, que é muito comum, ceder o espaço da parte de cantina, porque as terceira, quarta, quinta, oitava, sexta, sétima, oitava reclamadas, que eu vou denominar, até para facilidade, a partir de agora, como grupo elite, da terceira à oitava reclamada, que é um grupo de um colégio que administra a atividade de ensino. Eles não têm qualquer atividade no CNAE, no registro do seu contrato social, de exploração de atividade alimentícia, eles não podem sequer desenvolver essa atividade. E não tem relação com a atividade de ensino. É uma atividade de fim, não. E essa exploração, essa cessão de cantina escolar aqui na nossa região, e a gente pegou jurisprudência para mostrar que em todo o país,
em vários lugares do Estado, em outros estados, inclusive, é ordinária, é muito comum e não tem gerado essa responsabilidade sequer subsidiária, porque não tem relação com a atividade fim e muito menos participa de grupo econômico, que são os dois pilares da causa de pedir, sustentada pelo reclamante. Então, data máxima vênia, a gente entende que não deveria haver a condenação, tal qual foi afirmada aqui pelo juízo de primeiro piso, né? Que não haveria responsabilidade subsidiária, muito menos solidária, do grupo elite, do grupo de ensino, que simplesmente cedeu a cantina. E ao contrato de cessão, a gente cuidou de fazer prova de antigos cessionários desse espaço, que afirmaram pela relação jurídica, que deixaram claro que não havia participação de lucro, que não havia ingerência administrativa no andamento da cantina, que simplesmente havia cobrança pelo bom desenvolvimento do serviço da cantina, o que é um direito das cessionárias, das cedentes, melhor dizendo, das cedentes, porque exigiam isso em seu contrato. Então, o grupo elite de ensino, melhor dizendo, ele pede pela ausência de responsabilidade, por não haver fundamentação jurídica que eles impliquem essa subsidiariedade, que implique essa responsabilidade. Lá do outro, não posso deixar de afirmar, superada essa questão da subsidiariedade, da responsabilidade, que a gente houve a interposição de um recurso adesivo para acaso fosse reconhecida essa responsabilidade subsidiária, onde a gente demonstra que ficou só provado um período entre o hiato que se alega entre admissão e demissão. A questão das horas extras, por exemplo, só houve prova entre julho e dezembro, excluída ainda a questão das meses de julho e dezembro, onde não houve prestação de serviço. Acaso seja mantido o entendimento do ilustre desembargador relator sobre a responsabilidade do grupo de ensino, pleiteamos, rogamos para que seja analisada essa situação, inclusive, já que houve também condenação de danos morais, que retire da empresa essa responsabilidade em cima de danos morais que estão relacionados exclusivamente à forma de dispensa, que já não era mais na vigência do contrato com o grupo de ensino. O contrato, como já se disse, foi encerrado em dezembro, no final da prestação escolar. Quem falou para o reclamante que deveria ficar em casa aguardando foi a segunda reclamada, o proprietário da segunda reclamada, que formava o grupo econômico primeira. Então, essa situação, toda a situação decorre disso, decorre de um reconhecimento de revelia pela ausência da primeira e segunda reclamados no processo, que não pode ser imputadas às demais reclamadas. Então, gostaríamos que fosse revista a questão das horas extras, se, como pedido sucessivo, se mantida a responsabilidade subsidiária do grupo de ensino, que seja reconhecida, o que a gente não esperava, sinceramente, seja reconhecida a limitação da condenação ao período que efetivamente foi provado nos autos, foi de julho a dezembro, excluindo da subsidiariedade, da responsabilidade subsidiária, toda e qualquer obrigação decorrente de atos que fogem a esse período. Esse é meu voto, é por isso que sustento e rogo que sejam acatadas as minhas razões. Muito obrigado. Com a palavra o revisor Luiz Márcio Toledo. Senhor presidente, eu acompanho, ouvi atentamente, mas eu acompanho integralmente o relator. Eu sou o terceiro votante, eu vou pedir vênia também. O voto do eminente relator é bem minutente, enfrenta todas as questões, voto muito longo. Eu vou pedir vênia, mas eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Fernando. O próximo processo ainda da sessão do doutor Renault é o número 18 da pauta, o 10.564/2017, procedência 4ª Vara de Uberlândia. É inscrito
Dr. Jorge Fernando Carvalho Queiroz Novaes, pela reclamada. Dr. Jorge Fernando. Boa tarde. O senhor nos ouve? Sim. E o próximo processo é o número 18 da pauta, Yara Helena Magalhães. Então, com a palavra, o relator. Trata-se de professora, né? O tema, várias matérias discutidas. Excelência, eu não estou ouvindo. Alô, alô? Agora sim, melhor. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, eu confiro provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação a multa do artigo 467 da CLT e os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da autora. Por outro lado, também confiro provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer à condenação a dobra das férias acrescidas do texto constitucional por todo período imprescrito, observando-se os valores constantes nos recibos de pagamentos salariais de janeiro de cada ano, bem como as diferenças salariais deferidas à reclamante. Excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da reclamada. Eleva o valor atribuído à condenação de 25 para 30 mil, com as consequências legais, aplicando a súmula 25 do TST. Inscrito para sustentação oral, à distância do Foro de Uberlândia, doutor Jorge Fernando Carvalho Queiroz Novaes, pela reclamada, a quem conceda a palavra. Boa tarde, desembargadores, advogados, autoridades presentes. No caso dos autos, eu quero fazer um esclarecimento aqui que existia, né, um contrato de trabalho na função de professora e um contrato de trabalho na função de orientadora de projeto de extensão. Com relação à condenação agora sobre a dobra das férias, a reclamada chama a atenção para o fato de que, na inicial, a reclamante requer a condenação em dobra de férias somente sobre o contrato de professora, citando os contra-cheques do ano de 2012, janeiro. Então, o contra-cheque de folha 870, 883, 895, todos os contra-cheques de janeiro de 2012, janeiro de 2013, janeiro de 2014. Esses contra-cheques, quando você analisa o pedido autoral, verifica-se que ela requer o pagamento da dobra somente sobre a função de professora e não sobre a função de orientadora. Até porque os recibos de pagamento das férias da função de orientadora comprovam o pagamento no prazo legal da CLT. Então, nesse ponto, requer a reclamada que, no deferimento da dobra das férias, que conste o deferimento apenas com relação à função de professora, já que as férias da função de orientadora de projeto de extensão não tem pedido e os recibos juntados aos autos comprovam o pagamento tempestivo. Os recibos de folha 369 e 380 dos autos, do arquivo PDF. A reclamada também requer a exclusão da condenação, em que pese já ter excluído a multa do artigo 467, a condenação ao pagamento das verbas rescisórias, tanto da função de professora como da função de orientadora de projeto de extensão. A reclamada, em sua contestação, demonstrou o pagamento das verbas rescisórias e não existe diferença a ser paga, a não ser aí, se for mantida as diferenças salariais em decorrência de redução de carga horária. Por quê? Primeiramente, com relação ao TRCT da função de professora, a reclamante, em seu pedido inicial, utiliza base de cálculo equivocada, utilizando o total bruto do contra-cheque de janeiro de 2017, que é o contra-cheque das férias. Então, nesse contra-cheque, além das férias do mês, tem um terço de férias, média de férias,
e ela utiliza o valor total desse contra-cheque como base de cálculo para o requerimento das verbas rescisórias. Então essa base de cálculo está errada, porque esse não é o salário da reclamante, né? É o salário mais 1/3, mais a média de férias. Então a base de cálculo que a reclamante utilizou ao requerer as verbas rescisórias está equivocada. E o juízo sentenciante deferiu ali o pagamento de verbas rescisórias. Então veja bem, nesse caso, a base de cálculo correta é R$ 4.053,87, que seria o contra-cheque de dezembro de 2016, retirando-se ali apenas o valor do adicional noturno. Então lá tem o salário base, o DSR, o adicional extra classe, quinquênio, e esse é o salário fixo da reclamante e a base de cálculo das verbas rescisórias. A reclamada juntou o TST aos autos, folha 597, esse da função de professor, comprovou lá o pagamento do saldo de salário de 2 dias, do DSR sobre o saldo de salário, do adicional extra classe de 22% sobre o saldo de salário, o DSR, o adicional por tempo de serviço de 10% sobre o saldo de salário, DSR e adicional extra classe, as férias sobre a projeção do aviso prévio de 2 12 autos, o texto constitucional sobre a projeção das férias, 13º salário de 1 12 avos, 13º salário sobre a projeção do aviso prévio, a indenização da CCT, cláusula 23, e o aviso prévio indenizado de 72 dias. Nesse TST não tem férias proporcionais nem férias indenizadas. Por quê? A reclamante, na função de professora, ela foi admitida em 10 de 2 de 2003. Então, como na função de professora as férias são coletivas, quando foi em janeiro de 2004, antes mesmo dela completar o primeiro período aquisitivo, ela já gozou férias. Isso se repetiu nos períodos aquisitivos seguintes. Como a demissão dela ocorreu em fevereiro de 2017, mais precisamente no dia 2 de 2 de 2017, quando ela teve seu contrato de trabalho rescindido, o período aquisitivo de 2016 e 2017 já tinha sido gozado. Então ela não tinha férias proporcionais e nem férias indenizadas a ser pagas no TST. Apenas então somente a projeção do aviso prévio indenizado. Então, nesse ponto, não existem verbas rescisórias a serem pagas, nem diferenças de verbas rescisórias a serem pagas na função de professor. Se vocês analisarem os contra-cheques de janeiro de 2004, janeiro de 2005, janeiro de 2006, até janeiro de 2017, vai constar o pagamento das férias mais 1/3, o que evidencia que a reclamante, durante todo o seu contrato de trabalho, antes mesmo de completar o período de férias, gozava férias, porque as férias eram coletivas. Então, nesse ponto, a reclamada requer a reforma da sentença para exclusão da condenação referente às verbas rescisórias do contrato de professor. Além disso, a reclamada também procedeu ao pagamento das verbas rescisórias da função de orientadora de projeto de extensão. Nesse ponto, a base de cálculo utilizada pela reclamante ao requerer as verbas rescisórias do contrato de orientadora também está equivocada. Ela utiliza a base de cálculo de 819, mas a base de cálculo correta a ser analisada também é o contra-cheque de dezembro de 2016, isso porque o contra-cheque de janeiro de 2017, a reclamante estava em gozo de férias, então o total bruto desse contra-cheque não é o salário da reclamante, é as férias, 1/3 de férias, etc. Então a base de cálculo correta é o contra-cheque de dezembro de 2016, folha 469 dos autos, base de cálculo R$ 605,46. R$ 605,46. A reclamada juntou o TST aos autos, folha 359. Lá consta o pagamento do saldo de salário de 2 dias, a demissão foi 2 de 2 de 2017, adicional por tempo de serviço, 5%, férias indenizadas relativo ao período aquisitivo 2016-2017, aí nessa função ela tinha férias indenizadas a receber, porque não gozou
na função de orientador de projeto de extensão, as férias não são coletivas, é um cargo administrativo, então ela não gozou férias como no caso da função de professora, que as férias eram coletivas e ela gozava férias antes mesmo de completar o período aquisitivo. Férias sobre a projeção do aviso prévio, 2 dozeavos, terço constitucional sobre as férias indenizadas e sobre a projeção do aviso prévio. 13º salário de 1 dozeavos, 13º salário sobre a projeção do aviso prévio e o aviso prévio indenizado de 51 dias, não de 72, como na função de professora, porque o contrato de orientadora se iniciou em 1º de fevereiro de 2010, ou seja, 7 anos depois. Então, a reclamada juntou o TST, comprovou o pagamento das verbas rescisórias, consta dos autos do comprovante de pagamento, e nesse ponto requer a reclamada a reforma da decisão para exclusão das verbas rescisórias, também no que se refere ao contrato de orientadora de projeto de extensão. A multa de 467 foi deferida, e aí chegamos à questão da redução de carga horária, né? Houve condenação a partir de 2/2 de 2016, levando em consideração carga horária de 21 horas aulas para 16 horas aulas. Só que no caso dos autos não faz sentido. Acho que houve um equívoco aí na análise dos contra-cheques e até da carga horária da reclamante. Veja bem, a reclamada, em sua contestação, demonstrou a projeção de carga horária. Doutor, eu vou pedir para o senhor concluir, porque o seu tempo acabou. Então, já concluí. Tá. Só então, agosto de 2015, janeiro de 2016, ela tinha carga horária de 14 horas. E aí, em fevereiro de 2016, ela tinha 16 horas aulas. Então, em fevereiro de 2016, ela não teve redução de carga horária, ela teve aumento de carga horária. E, por esse motivo, requer a reclamada a exclusão da condenação no que refere à redução de carga horária. Como vota o juiz Márcio Toledo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu vou pedir vênia também. Eu também estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. E assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Obrigado, doutor boa tarde. Jorge Fernando. Obrigado, boa tarde. Continuando a preferência regimental de sustentação oral à distância, agora a sessão do Dr. José Eduardo, é o número 11 da pauta, o 10.167/2018, procedência segunda vara de Juiz de Fora. Dr. José Eduardo é o relator, doutora Ângela é a segunda votante, doutor Luiz Otávio Renault é o terceiro votante. Está inscrito doutor Paulo Sérgio Ovezani pelo reclamante. Paulo Sérgio, nos ouve? Alô, doutor Paulo Sérgio? Boa tarde, excelência. Boa tarde, excelência. Só um minutinho que eu vou adiantar a minha conclusão. Okay. Eu sou o relator do processo. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Escrito para sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, Dr. Paulo Sérgio Ovezani, a quem concedo a palavra, advogado do reclamante, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. Pela hora, excelência, aguardo o primeiro voto divergente, caso ocorra. Tá certo. Doutora Ângela? Estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Doutor Também Renault? acompanho, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Então, muito obrigado, doutor Paulo Sérgio. Obrigado. Obrigado, excelência. Boa tarde de trabalhos. Boa tarde. Ainda atendendo a preferência regimental, o processo adiado da doutora Ângela da sessão anterior é o número... É o que tem sozinho adiado da doutora Ângela, é o 10.253/2017, procedência segunda vara de Formiga. Doutor Henrique já fez sustentação oral, não foi isso?
Foi vista do doutor Márcio, né? Eu pedi vista. Então, já foi feita a sustentação oral, a relatora já proferiu seu voto. A relatora vai manter seu voto? Eu estou achando razoável a divergência e concordo, se o terceiro votante também concordar, em alterar o valor da indenização por danos materiais. Tá, qual que foi? Eu não, qual que é a Aquele que eu sugestão? estava colocando em 600 mil, indenização por danos materiais, e a divergência está apresentando a proposta de 500 mil. Então, a relatora rever seu voto, reduzindo para R$500 mil. Dano moral. Material. Né? Danos materiais para R$500 mil. Doutor Márcio Toledo, tem a vista? Sua proposta seria essa? Está de acordo com Está de acordo com o voto da relatora agora, dessa forma? Ela adequou de acordo com a divergência. E, doutor Renaud? Eu também estou acompanhando, então. Então, assim, se decide a unanimidade, pedir novamente à relatora para proferir a conclusão, para ficar registrada. Ela é longa, né? Só para ficar registrada. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos e rejeitando as preliminares arguidas, negando provimento ao apelo do reclamado e dando parcial provimento ao recurso do autor para 1. Majorar a indenização arbitrada na origem para R$160 mil, sendo 80 mil a título de danos morais e 80 mil a título de danos estéticos. 2. Majorar a indenização arbitrada na origem para R$500 mil a título de danos materiais. Acrescia a condenação ao valor de 460 mil, com custas de 11.200, igualmente acrescidas, a cargo do reclamado, que com a publicação do acórdão fica intimado ao recolhimento. E também determinando o encaminhamento de cópia da decisão para a Procuradoria-Geral Federal, para fins de subsidiar possível ajuizamento de ação regressiva. É o meu voto. Bom, então, unânime, assim se decide nos termos do voto da relatora. Doutor Henrique, então, está registrado. Tá certo? Boa tarde a todos. Então, seguindo a preferência regimental, os processos de sustentação oral da sessão do doutor Luiz Otávio Renaud. O primeiro é o número 17 da pauta. É o 10.560/2017, procedência Vara de Iturama. Inscrita a doutora Paloma Dornas dos Santos Blandim, pela reclamada. A palavra, o relator. Reclamada. É o número 17 da pauta. 17 da pauta é JBS. Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e confiro parcial provimento ao recurso da reclamada para autorizar a dedução alineados. Valores pagos a título de hora, tempo de espera, 30% TRP, conforme se apurado as fichas financeiras já anexadas aos autos. A linha B, o valor de R$ 135 pago a título de, que está sob a rubrica 52,67, diferença DIF, ajuda de custo mês anterior, 5/10/2014, no mês de setembro de 2014. Mantém o valor arbitral da condenação por entender o que ainda continua compatível. É como eu encaminho o meu voto. Escrita para sustentação oral, a doutora Paloma Dornas dos Santos Blandim, pela reclamada, a quem conceda a palavra. Boa tarde a todos. Na verdade, o que a gente gostaria de ressaltar nesse processo, inicialmente, é com relação às horas extras que foram deferidas, uma vez que o reclamante ele registrava o horário dele a partir de novembro de 2013 e houve comprovação nos autos de que o horário registrado no controle de ponto era o horário correto. Inclusive, o próprio reclamante, no depoimento pessoal, ele fala em uma parte que, se o ponto estiver de acordo com o que ele alega, o ponto está correto nos dias em que está de acordo com o que ele alega, e a testemunha que foi ouvida via carta precatória também confirmou que o ponto era corretamente registrado. No que tange
a questão da hipoteca judiciária que foi deferida, a empresa vem requerer a exclusão desse modo de execução, tendo em vista inicialmente que não há necessidade nesse momento, ainda mais que a sentença ainda não transitou em julgado, de se fazer uma hipoteca judiciária sobre bens da empresa. Não foi indicado bens para isso. A empresa é uma empresa que é idônea, que ainda não existe nenhuma comprovação de que ela não consegue arcar com uma futura execução eventual, e é o que se pede nesses termos. O voto do juiz Márcio Toledo. Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Eu vou pedir vênia da sustentação oral, eu também estou acompanhando a matéria aqui, essa questão da hipoteca judiciária, já está sedimentada, e peço vênia, vou acompanhar integralmente o relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Paloma. Muito obrigada. O próximo processo ainda da sessão do Dr. Luiz Otávio Renault é o número 7 da pauta, 10173/2015, procedência 4ª Vara de Uberaba. Obrigado. Inscrito o doutor Alex Santana de Novaes pelo reclamante. Número 7 da pauta. 7 da pauta. A palavra o relator. Usina Delta. Uberaba. Um momento, deixa eu ir à conclusão aqui. Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e confiro parcial provimento ao recurso do reclamante para, a linha A, acrescer a condenação à restituição dos valores descontados a título de mensalidade sindical por todo pacto laboral. A linha B, acrescer a condenação à indenização por dano moral no valor de R$10.000. Conceder ao reclamante, na linha C, os benefícios da justiça gratuita, mantido o valor da condenação. Inscrito para a sustentação oral, doutor Alex Santana, a quem conceda a palavra, constando-se desejo de sustentação oral ou Senhor acrescentar presidente, mais alguma coisa. o voto nos contempla, eu gostaria de pedir que fosse acompanhado, mas antes disso, só para registrar, cheguei mais cedo na sessão e ouvi com muita preocupação a conversa de Suas Excelências a respeito de aposentadoria. Espero eu que permaneço aqui por muito tempo. Meu professor Luiz Otávio Linhares Renault, brilhante como sempre, Sua Excelência, doutor Márcio, doutora Ângela. Espero que venha um governo que trate melhor essa situação e que podemos contar com a vossa inteligência por muito mais tempo. Muito obrigado, Excelência. Nós agradecemos, mas nós não estávamos cogitando de aposentar. É porque agora, nessa sexta-feira, há um prazo fatal para todo funcionalismo federal optar ou não para um novo regime de aposentadoria, uma migração. Então, é só a migração para esse novo plano ou não, mas essa migração não quer dizer que vai aposentar, não. Que notícia boa, Excelência. Vamos ficar aqui até os 75. Maravilha. E no meu caso é logo. Não, parece que tem 50. Doutor Márcio Toledo. Obrigado. Com o relator, senhor presidente. Eu também estou acompanhando o relator. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. O próximo processo ainda da sessão do doutor Renault é o número 21 da pauta, 10.773, procedência 28ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito o doutor Henrique de Almeida Carvalho pela reclamada. 21 da pauta. Com a palavra o relator. Discute-se vínculo de emprego. A minha conclusão, senhor presidente, é no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, data bene, negar-lhe provimento. Inscrito para a sustentação oral, o doutor Henrique de Almeida Carvalho, pela reclamada, a quem conceda a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente,
demais membros dessa corte, uma boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Trata-se de presente caso de uma ação que se pleiteia o reconhecimento de vínculo de um engenheiro em que trabalhou sob a alegação da empresa como representante comercial em cidades do Nordeste do país. Rapidamente, a empresa é uma pequena empreiteira que trabalha com fundação de obras aqui da cidade de Belo Horizonte, que nunca contou, não conta hoje nem com 10 funcionários. Eventualmente, algumas obras surgem em pontos diferentes do país. Toda a contratação e a avença firmada com o reclamante foi no sentido de que ele, como engenheiro experiente, pudesse fornecer um mecanismo de angariação de clientes, captação de clientes, especificamente na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi feita uma avença no ano de 2013 com o reclamante, exatamente nesse sentido de que ele seria uma porta de entrada para novos contratos. O contrato ele está juntado aos autos, sob o identificador CF24A6F, cujo objeto peço vênia para ler aqui. Cláusula primeira do objeto, o representado contratante confere ao representante contratado a representação comercial dos serviços que representa perante a empresa contratante, notadamente no que concerne a comercialização de fundações e respectivos acompanhamentos de operações. Em primeira instância, o magistrado da 28ª Vara de Belo Horizonte, ele fundamentou sua decisão reconhecendo o vínculo em 4 pontos. O primeiro ponto deles foi a inexistência de um instrumento contratual escrito por ambas as partes. A despeito desse instrumento estar, sim, no processo, não contém a assinatura do reclamante por uma questão puramente geográfica. As avenças estão muito bem comprovadas por e-mails trocados entre eles. O contrato está no processo com assinatura de testemunhas. O juiz entendeu que a inexistência de um contrato formal escrito e assinado seria um óbice de acordo com o artigo 27 da Lei 4886. Contudo, como se sabe, a jurisprudência é muito pacificada e assentada, tanto em sede dessa justiça especializada, como no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a representação comercial é, sim, uma avença em que se pode formalizá-la de forma verbal. Inclusive, a precedente da 8ª turma que foi citada, 8ª turma desse tribunal, que foi citado no recurso. Logo, não se sustenta a alegação de que haveria necessidade de um contrato escrito. O segundo ponto em que o juiz se sustentou foi justamente a ausência de registro no Conselho de Representantes Comerciais. Mais uma vez, a jurisprudência especificamente dessa casa é pacífica no sentido de que não há necessidade, seria uma mera formalidade o registro de que trata o artigo 2º da Lei 4886. O fato do reclamante não possuir esse registro ou não ter sido comprovado ou discutido nos autos que esse registro não existe, também não seria óbice para que não fosse reconhecida a relação de representação. Em um terceiro ponto, especificamente em relação ao objeto do contrato, o juiz da 28ª Vara, ele entendeu que o objeto contratual seria explicitamente de execução de obras. Ora, não há qualquer prova nos autos nesse sentido. A prova é justamente o contrário. Primeiro, partindo da presunção do contrato que aí está, que eu acabei de ler o objeto dele, representação comercial. Ponto. Não existe nenhuma outra prova no sentido de que o reclamante executava as obras. Ele angariava clientes, trazia os clientes para Belo Horizonte, a empresa enviava operadores, enviava um engenheiro responsável para que a obra fosse executada. Executada, retornada, a empresa está a Belo Horizonte. Mais uma vez, importante voltarmos à Lei 4886. O artigo 1º é explícito. A representação comercial pode ser exercida pelo representante que pratica ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Ora, se eventualmente uma obra foi acompanhada, uma obra foi... pessoalmente o reclamante esteve nessa obra, coordenou algum tipo de serviço, isso não significa que o objeto do contrato não seria uma representação, inclusive por previsão expressa na lei. Um quarto ponto, tratando agora especificamente da autonomia, o juiz de primeira instância entendeu por uma presunção de que haveria subordinação.
Volto a repetir, não há nos autos qualquer prova no sentido de que subordinação existiria e de que o serviço não era autônomo. A empresa não possui filial, a empresa não possui nenhum subestabelecimento no Nordeste do país, a empresa é de Belo Horizonte, é uma microempresa, o reclamante nunca teve jornada, o reclamante nunca teve chefia, o reclamante nunca teve que passar relatórios de serviço, nada mais do que as tratativas normais de uma representação comercial. E se temos, mais uma vez, um contrato, a presunção é de que os termos do contrato seriam seguidos. O ônus da prova, nesse caso, distribuído ao reclamante, que não fez e não se desincumbiu de nada que lhe seria nos termos do artigo 818 da CLT. Logo, a presunção aqui e a prova dos autos induz no entendimento de que haveria, sim, uma representação. Em relação ao mérito do processo, tenho essas palavras. Um segundo pedido sucessivo que fizemos foi em relação ao saldo salarial. Se essa turma não entender pela alegação defensiva no sede de recurso, que se atente à questão do saldo remuneratório. Vamos lá. O contrato diz, e o reclamante expressamente em sua petição inicial, em sua impugnação à defesa, em suas contrarrazões ao recurso ordinário, expressamente consignou. Minha remuneração era de R$ 7.000 mensais, com comissões para todos os faturamentos mensais de obras acima de R$ 100.000. Ele próprio junta à petição inicial planilhas de faturamento, as quais a empresa reconheceu e apontou nenhum faturamento acima de R$ 100.000. Há comprovante nos autos de recibos de R$ 7.000, mais as ajudas de custos por todos os meses do contrato. O juiz de primeira instância entendeu por absurdos valores de saldos remuneratórios dos anos de 2013, 2014, 2015, a despeito da prova dos recibos, que foi consignada em sentença que não existiam. Os recibos estão aí, os recibos estão nos autos. A comprovação dos valores justamente no montante que consta no contrato, que foi consignado e alegado na petição inicial e que foi trazido em sede de defesa. Vamos pegar, por exemplo, o ano de 2015, em que houve 5 meses de trabalho. Eu tenho a comprovação de R$ 34.950 de recibo. O juiz considerou a existência de um saldo remuneratório de R$ 28.000, sem qualquer sustentação. Não há qualquer elemento que me diga que não houve pagamento desses valores no ano de 2015. Se os recibos estão aí, se o próprio reclamante afirma que ele recebia R$ 7.000, se ele próprio junta as tabelas, todas as medições de obras, etc., que foram reconhecidos pela empresa, de que não houve nenhum faturamento mensal acima de 100 mil, os valores são de R$ 7.000 e não há saldo remuneratório. Então, com essas palavras, peço vênia ao voto relator e em procedência dos pedidos, se não no mérito, o pedido sucessivo de afastamento desses saldos remuneratórios que foram devidamente comprovados os pagamentos. Muito obrigado. Voto o juiz Márcio Toledo. Presidente, eu acuso o recebimento de memorial, ouvi atentamente o nobre procurador, mas a proposta de voto do eminente relator é minuciosa e abordou todos os temas e os detalhes, inclusive as questões remuneratórias, e eu acompanho integralmente. Eu também vou pedir vênia, eu estou acompanhando, mesmo porque, se não tem prova, nem um contrato, a presunção é toda da empresa, né, da existência do vínculo. É o contrário. A sustentação ela falou, não aprova, não aprova, não aprova. Se não aprova, isso milita contra a empresa, porque o ônus é todo dela. Porque a prestação, em sendo a prestação em controvérsia, né, o contrato não sendo firmado, o meu entendimento que o contrato de representante comercial, por escrito, é exigência legal estrita, né? Não é direito de trabalho, não. Representação comercial não é direito de trabalho. Então, tem que cumprir o que a norma diz. Contrato realidade é direito de trabalho, né? Então, eu sempre defendo que a lei de representação exige contrato. Ela foi alterada nesse sentido, inclusive, para exigir contrato escrito. Então, eu sempre exigi contrato escrito, né? Porque não é contrato de realidade, é contrato de representação comercial. Eu vou pedir vênia, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator.
Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Prosseguindo com a preferência regimental da sala do Dr. Márcio Toledo, o número 4, advogado do interior, é o 10.085/2017, procedência segunda vara de Divinópolis. Inscrito Dr. Cleófas Pereira da Silva, pela recorrida. É o número 4 da pauta. Dr. Márcio Toledo. 4? 4? É o número 4, é porque fez a inscrição aqui. Ah, é porque ele está em preferência. Então, com a palavra, o relator. apareceu a minha sala. Não. Deixa eu... É o 10.085. Companhia de Fiação Tecelar de Divinópolis, não é isso? Isso. Esse doutor 4 da pauta. Isso, Companhia de Fiação. Tá. Conheço proposta de voto, senhor presidente. Eu conheço do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, do provimento parcial para excluir a condenação às férias integrais de 2015 e 2016 e a multa por embargos de declaração considerados protelatórios. Então, está excluída na proposta. Bem como para determinar que, na apuração das diferenças de prêmio assiduidade, sejam considerados os valores já quitados nos termos dos fundamentos. Portanto, reduzo a condenação para R$ 200 e custas no importe de R$ 10,64. É essa a proposta de voto, senhor Inscrito para sustentação oral, doutor Cleófas Pereira da Silva, pela recorrida. A quem conceda a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Exatamente o meu pedido. Eu vou aguardar o voto divergente, caso exista. Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo, doutora Ângela. Também inteiramente de acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço. Boa tarde. O próximo agora é o 34 da pauta, 10.882/2017, procedência da vara de Curvelo. Inscrito doutor Kleber Alves de Carvalho pelo reclamante. É o 34 da pauta. A minha relatoria, né? Com a palavra, o relator, Tomás Toledo. Só um minutinho, senhor presidente. Pronto, está aqui. Nisso você vota, viu, Renaud? Eu tenho que registrar o impedimento do doutor Zé Eduardo, e o terceiro votante é o doutor Renaud. Eu pedi para o doutor Renaud presidir. Com a palavra, o relator. Dou provimento parcial ao recurso do reclamado para determinar a observância do disposto na tese prevalecente número 4 desse egrégio regional, quando da apuração dos honorários assistenciais. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação os reflexos das diferenças salariais, auxílio alimentação e horas extras sob o PLR, já que esses compõem, né, a base. Condenar o reclamado ao pagamento das prestações vincendas a título de diferença salarial, reflexos do auxílio alimentação e horas extras deferidas nesta demanda, enquanto durar a situação de fato que gerou a condenação. C. Determinar que seja aplicada a correção dos créditos trabalhistas deferidos, a TR até 24/3/2015 e o IPCA a partir de 25/3/2015. Eleva a condenação para R$ 50 mil, e bem como os das custas para R$ 1.000, mantendo a sucumbência com o reclamado.
essa proposta de voto. O advogado fala pelo reclamante recorrente. Quer aguardar o primeiro voto ou tenho que sustentar? Não, o recurso está sendo quase integralmente provido. Eu só pediria a consideração em relação à prescrição trintenária dos reflexos do FGTS. Somente isso. Isso aí, se for o caso, é ED, né? Então, quer fazer alguma... Não, bem lembrado, mas consta aqui também. Eu neguei provimento ao pedido, ao apelo do autor, nesse aspecto. Segunda votante? Estou acompanhando integralmente. Eu também peço vênia, acompanho o relator, que assim se decide, unânime, conforme o voto do relator. Muito obrigado. Processo seguinte. Obrigado, bom trabalho a todos. Próximo é o número 47, ainda da sessão do doutor Márcio Toledo. O 47 da pauta é o 11.948/2016. Procedência... Segunda Vara de Montes Claros. Inscrita a doutora Paloma Dornas dos Santos Blandim, pela reclamada. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das horas excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, o que for mais benéfico, conforme se apurar em liquidação de sentença. Observando-se a jornada fixada na fundamentação com reflexo em aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado e fundo de garantia mais 40%. Declarar indevidos honorários de sucumbências fixados na respeitável sentença e provimento parcial ao recurso da reclamada para limitar o ressarcimento relativo ao desconto efetuado no TRCT ao valor de R$ 5.824,16. Para fins do disposto no artigo 832 do CLT, declaro que as horas extras deferidas têm natureza salarial, à exceção das repercussões nas férias indenizadas, mais 1/3 e fundo de garantia, mais multa de 40%. O valor da condenação mantém por permanecer compatível. É a proposta de voto. Escrita para sustentação oral, doutora Paloma Dornas Blandim, a quem concedo a palavra. Boa tarde a todos, mais uma vez. A questão nesse caso é realmente essa questão da jornada externa, porque trata-se de um vendedor externo que ele mesmo confirma em depoimento pessoal que ele não precisava ir em sede de empresa, ele ia direto de casa para os clientes, dos clientes para casa, trabalhava sozinho, não tinha supervisor acompanhando a rota dele, isso ficou comprovado pelos depoimentos do processo. Ele tinha total liberdade para começar os trabalhos dele, o horário que ele entendesse devido e terminasse na hora que ele terminasse, que ele entendesse devido. Não há como, efetivamente, ter o controle da jornada dele. Por exemplo, se a gente pensar num caso entre um cliente e outro, por exemplo, o que ele podia fazer? Ele podia parar para ir num banco, para fazer lanche, para fazer diversas coisas que é impossível para a reclamada saber efetivamente o que ele faz durante toda a jornada. A questão do intervalo entre a jornada, ele também é que ele decidia o horário que ele ia parar para comer, para fazer refeição, quanto tempo ele ia parar. Então, realmente, é a questão de não ter como controlar a jornada do reclamante, efetivamente. É só isso. Eu sou o segundo votante nesse processo, eu vou pedir vênia. A prova testemunhal aqui, a meu ver, dá a ensejo a entender, da forma que entendeu o relator, de que a jornada havia várias formas de controle dessa jornada. Então, a gente já está mais controlado fora do que dentro do escritório. Então, eu vou pedir vênia, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Doutora Ângela. Também acompanhando, senhor presidente.
Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada. Vamos desligar, né? Giovanni, vamos desligar. O próximo processo é ainda da sessão do Dr. Márcio, é o número 8 da pauta, o 10.212/2018, procedência 24ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Tatiane Pauline Fernandes, pelo reclamante. É o número 8 da pauta. Com a palavra, o relator. Do lado, não tá? Mas abre a janela, tá? É. Então, com a palavra, o relator. Conheço o interposto pelo reclamante. Neto pagamento das custas do processo, arguição de nulidade processual para condenar diariamente pelo adimplemento falecidos devido. Esse é o... Escrita para sustentação oral, doutora Tatiana Pauline Fernandes, pelo reclamante, a quem conceda a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar essa colenda turma na pessoa do ilustre presidente. Eu gostaria de saber se essa isenção declarada pelo ilustre relator se estende aos honorários sucumbenciais. Com certeza, sim. Aguardo eventual divergência, então. Eu sou o segundo votante, estou de acordo, doutora Ângela? Também de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada. O próximo processo ainda da sessão do Dr. Márcio é o número 16 da pauta, 10.321. Então, o número 1 da pauta. Não, 16, né? Não, é porque o 16 ele não está, ele está lá na outra sessão. Então, é o número 1 da pauta. É o 1407/2012, procedência Terceira Vara de Uberlândia. Inscrito o doutor Miguel Henrique Valadares, pela reclamada. Com a palavra, o relator. Texto do agravo de petição, interposto pelo exequente, mérito, nego-lhe provimento. Escrito para sustentação, o doutor Miguel Henrique Valadares, pela reclamada, a quem concedo a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, perfeitamente aguardarei o voto divergente. Eu sou o segundo votante, estou de acordo, doutora Ângela? Também de acordo, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde a todos. E o próximo, a inscrição feita aqui, é o número 20 da pauta, 10.427/2017. Procedência 42ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutora Luísio Castro da Silva, pela gravada. É o 20 da pauta. Carlos André e MC Ban. Com a palavra, o relator. Conheço do agravo do instrumento interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. Inscrito para sustentação oral, doutora Luísio Castro da Silva. Dos Santos. Do Santos? Dos Santos, excelência. Pelo agravado, não é isso? Ok, o terceiro agravado, Rio Grande. A quem conceda a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. Boa tarde, excelência. Boa tarde, ilustres esmagadores. Eu aguardo a divergência. Eu sou o segundo votante, estou de acordo, doutora Ângela? Também de acordo, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Vamos. Então, próximo agora,
enquanto aguardo o doutor Leonardo, é da sala do doutor Zé Eduardo. Número 28 da pauta. onze 083, 2016, procedência 5ª Vara de Belo Horizonte. É inscrita a doutora Graziele Píramo Cardoso pelo reclamante. Doutor Zé Eduardo é o relator, doutora Ângela, segunda votante, doutor Renaud é o terceiro votante. Bom, sou o relator desse processo. É o 28? 28 da pauta. Abriu aqui ainda. Cássio Almeida, né? Priori Saneamento Ambiental. Diretamente à conclusão. Eu conheço de ambos recursos. No mérito, nego o provimento ao recurso da primeira reclamada, a priori saneamento, e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar a retificação da data de admissão da obreira, de admissão, só a data de admissão para 30/11/2002. Dou provimento também para condenar as reclamadas ao pagamento das horas excedentes, a 44ª semanal, acrescidas do adicional convencional legal divisor 220. Sendo habituais, defiro ainda reflexo das horas extras deferidas sobre repouso, 13º, férias mais 1/3, aviso, fundo de garantia, 40%, intervalo, interjornada e adicional noturno, observada a jornada de trabalho fixada, ante o descumprimento dos termos do artigo 66 e 73 da CLT. Para a apuração das horas extras, deverão ser observados os demais parâmetros de apuração já fixados pela sentença. Dou provimento também para determinar, após o trânsito em julgado, que o autor deverá ser intimado para apresentar a CTPS no prazo de 5 dias, secretaria, para notificar, que então notificará para efetuar as retificações cabíveis na carteira. Eleva a estimativa de condenação para R$50 mil com custas pelas reclamadas, no importe de R$1.000 que ficam intimadas para complementação de depósito recursal. Escrita para sustentação oral, doutora Graziele Píramo Cardoso, pelo reclamante, a quem concede a palavra. Colenda turma, nobres colegas, boa tarde. Apenas alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Este processo trata de um reclamante que elaborava como operador de inseticida. Então, ele usava uma bomba costal e borrifava inseticida em shoppings, aeroportos, supermercados. Pedimos uma perícia médica porque este reclamante foi acometido de uma doença ocupacional de baixa de plaquetas. O perito médico, assim que nomeado, pediu um prazo ao juiz, dizendo que era fundamental aguardar o resultado da perícia de insalubridade. Provavelmente, agindo de má-fé, a reclamada juntou aos autos o laudo do seu assistente técnico, nomeando o laudo pericial. Logo em seguida, o perito médico provavelmente acessou esses autos e deu o seu laudo médico, antes mesmo do laudo oficial, e negou a doença ocupacional. Posteriormente, assim que saiu o laudo oficial do perito nomeado, ele constatou a insalubridade. Dissemos isso em vários momentos do processo, pedimos, inclusive, nova perícia médica, porque o próprio perito médico disse, a priori, que a perícia de insalubridade era fundamental para a sua conclusão. Entretanto, a resposta continuou sendo negativa, pelo que eu peço aos senhores que julguem de forma divergente. Pedimos também dano moral, fundamentando em 5 pontos as condições de trabalho, a promessa de readmissão, porque logo que o vínculo foi findado, o reclamante foi chamado para trabalhar novamente no mês seguinte, isso é fato confesso, ele aceitou pela promessa de readmissão, o que não foi cumprido. Teve também cancelamento de plano de saúde no momento em que ele mais precisava, já que estava acometido pela doença ocupacional.
E teve um fato incontrovérsil que a bomba costal explodia algumas vezes, deixando o reclamante encharcado pelo inseticida. Além disso, tem o fundamento principal do dano moral, que é a própria doença ocupacional. Por fim, nós gostaríamos de ressaltar a má-fé da reclamada, que não juntou aos autos todos os documentos que deveria, há documentos ilegíveis, há diversos documentos em branco, e, inclusive, em sede de recurso ordinário, ela pleiteia a litigância de má-fé do reclamante por perder férias em dobro, sendo que, no mesmo momento, ela confessa que pagou as férias fora do período legal. É o que temos para hoje. Obrigada. Eu vou pedir vênia, vou manter meu voto. Voto do juiz Márcio Toledo. Com o relator, senhor presidente. Também acompanho Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto. Relator. Muito obrigado, doutor. O próximo processo é o 19 da pauta, ainda do doutor Zé Eduardo, é o 10.402, 2018, procedência Sexta Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Paloma Dornas dos Santos Blandim, pelo reclamante. Bom, então, qual que é agora? É o número 19 da pauta, 10.402. Sindicato das Empresas, processamento de dados informática. Corrido. Esse, né? Falamos pelo sindicato, né, doutor Paloma? Sim. Estou conhecendo, mas negando provimento. Então, com a palavra, doutora Paloma. Blandim. Boa tarde a todos novamente. Vou ser bem breve nessa questão. O que aconteceu nesse caso foi o seguinte: o sindicato, tendo em vista até as dificuldades financeiras que anda passando agora devido à questão da contribuição sindical da reforma trabalhista, interpôs uma ação de cobrança. A juíza, na audiência, ela tinha isentado de custas, e depois depois da audiência, depois que todo mundo tinha ido embora, alguns dias depois, ela fez um despacho retificando a ata, falando que tinha ocorrido um erro material, e reformando uma decisão que tinha sido tomada em ata de audiência para condenar o sindicato em custas. O que se pede vênia é realmente a questão de que o sindicato, para fins de contribuição contribuição sindical, ele tem a exceção do foro especial, dos privilégios da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, na legislação dela, tem a questão dela estar isenta de custos e emolumentos, realmente ressaltando essa questão das dificuldades financeiras que tem agora passado as entidades sindicais, pede-se vênia para a reforma com relação para a exclusão das custas processuais. É só isso. Eu até penso nesse sentido, mas a turma sedimentou aqui em sentido contrário. E parece tem precedência também do TST nesse sentido, né? Sentido contra o sindicato. Estou até transcrevendo aqui uma do ministro Valmir, ministro Renato, e tem precedente aqui que eu acho que na época eu fiquei vencido, porque eu me lembro da doutora Cecília. Doutora Cecília aqui. Quiserem olha, mas esse tem sido... Eu estou cumprindo aqui a jurisprudência da turma. Doutora Ângela? Eu acompanho. Inclusive, tem voto meu na pauta. Nesse sentido também, próximo, né? Aliás, nesse sentido. Talvez depois a gente debata sobre isso, né? De acordo com esse novo panorama que foi da reforma trabalhista, às vezes a turma reposiciona. Mas, então, por enquanto, vamos manter a nossa jurisprudência. Obrigada. Boa tarde. Então, assim, se decide a unanimidade dos termos do voto do relator. Agora tem o último processo ainda da doutora Paloma, é processo físico. É o número 1 da pauta, número 1... A Paloma dominou a pauta aqui hoje.
Número 1, 2018. Espero que, pelo menos, parcialmente vitoriosa, né? Não é? Procedência Primeira Vara de Belo Horizonte. É físico? Físico, doutor Renaud é o relator, doutor Márcio é o segundo votante, doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Gilvânia Roberto Rocha. Físico é o número 1 da pauta. Está falando pela... Eu estou falando pela agravante, a Gilvânia. É um agravo de instrumento em agravo de petição. Quiser, eu posso Pode, ler. faz favor, para mim. Eu ainda vou entrar aqui. Conhece. Vossa Excelência está conhecendo o agravo, interposto pela quarta executada Gilvânia, e no mérito negando o provimento. Conhece do agravo interposto pelo exequente, restando prejudicado em ter tanta análise do mérito, visto que a admissibilidade do agravo de petição adesivo está vinculada à admissibilidade do recurso principal. Gilvânia, né? Gilvânia. Sim. É isso? Excelência, quer reler? Porque... Não, isso mesmo. Aí, tem? Bom, então com a palavra a doutora Paloma. Novamente, com devida vênia do entendimento do relator, nesse caso especificamente, o que acontece é o seguinte, foi uma decisão, a minha cliente ela foi incluída numa execução por ter ficado 6 meses como sócia do MIT, que é o Porcão, atualmente. Nesse caso, foi desconsiderada a personalidade jurídica sem que se observasse o devido processo legal, intimação para apresentação de defesa, documentos, como previsto no novo CPC. Ela foi intimada para garantir a execução em 48 horas, fizemos a exceção de pré-executividade. Essa decisão da exceção foi julgada parcialmente procedente, inclusive para limitar período de responsabilidade, e, por isso, a gente entende que essa decisão é uma decisão terminativa cabível de agravo de petição. É importante ressaltar, nesse caso, que, como efetivamente não houve o devido processo legal por desconsideração da personalidade jurídica, minha cliente ela não teve como se defender de forma ampla, ficou restrita apenas à exceção de pré-executividade, ela não tem condições financeiras para garantir uma execução para só então poder discutir se é devido ou não a colocação dela na presente execução, e é por isso que a gente pede vênia para que seja dado provimento ao agravo para julgamento do agravo de petição. Ressalvo no meu meu ponto de vista, que eu entendo que qualquer das hipóteses, tanto as decisões que acolhem quanto as que rejeitam a exceção de pré-executividade, estariam sujeitas ao duplo grau de jurisdição. Mas eu fico vencido na turma, então eu faço menção a esse aspecto no meu voto, mas sigo o entendimento majoritário da turma. Quem que é o segundo votante nesse caso, doutor Márcio? O doutor Márcio é o segundo. Eu tenho tido um entendimento que no caso de exceção de pré-executividade, não caberia mesmo, né? Eu mantenho nesse sentido, né? Como o voto já vai nesse caminho, né? Com toda a vênia. Eu sempre entendi que não cabe. Agora, eu tenho um pouco de dúvida nesse novo cenário agora da exceção de pré-executividade, CPC e com a reforma trabalhista. Nesse novo contexto, eu acho que alterou, que eu nunca conheci, porque era... Mas agora a exceção tem que ser instruída, etc., né? Então, eu acho que a gente tem que meditar também sobre isso, porque essa jurisprudência nossa é antiga, é antes do CPC e antes da reforma. Então, a gente tem... E eu, na verdade, eu sou, em geral, minhas posições são muito garantistas. Eu acho que a gente não pode abrir mão do Estado democrático de direito da garantia. Então, eu sou garantista
para responsabilizar um sócio, uma pessoa que foi sócio ou não foi, que não está incluída nessa execução, de repente é incluída, né? Eu acho que tem um ônus muito grande, né? E às vezes a pessoa não tem como garantir, né? Quando se trata de uma empresa, etc. Agora, uma pessoa física, às vezes, ela não tem recurso para garantia desse... E fica o processo em aberto, né? Fica aquelas execuções em aberto, porque a execução não anda porque não encontra bens, ou, às vezes, bloqueia a conta da pessoa, e esse bloqueio é insuficiente para garantir a execução, fica o dinheiro da pessoa bloqueado e a execução não caminha. Então, fica um impasse processual. E a pessoa, às vezes, muito exonerada com aquele dinheiro parado lá, preso na conta dela, né? E, então... Eu acho mais, assim, desculpa, eu acho um pouco assim, mais gravoso, porque no caso do recurso está limitado, né? O valor do depósito. E na execução é a garantia da execução total. E é uma questão que muitas vezes se desconsidera a personalidade jurídica, a pessoa está ingressando ali no processo naquele estado em que ele se encontra e para discutir se ele é ou não responsável, ele tem que depositar, garantir toda a execução. Por isso que eu sempre fiquei vencido na turma. Desculpa, mas seria mesmo interessante se nós pudéssemos reavaliar essa... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista nesse processo para a próxima sessão e a gente debate se a turma mantém esse... Eu acho que... Eu estou aberto a esse debate também, sabe? Eu acho que... Nesse processo, inclusive, excelência, só para observar, ela saiu da sociedade em agosto de 2010. Foi incluída na execução em janeiro de 2017. Foi, tipo assim, 6 anos depois, entendeu? Eu não sei se vai dar tempo de fazer, porque se for conhecer... se for conhecer, teria que retornar à primeira instância, né? Na primeira instância não houve o exame, né? Não, do agravo de petição não, porque houve o exame da questão, mas... Houve ou não? Não, né? É um agravo de instrumento e agravo de petição. A exceção de pré-executividade foi julgada? Foi julgada e foi parcialmente procedente, para limitar um período. A questão aqui é se aceita recurso da decisão de pré-executividade. De pré-executividade. Essa aqui é a questão. Então, eu vou pedir vista e a gente examina, termina o julgamento na próxima sessão. Ok, eu agradeço muito a atenção, obrigada. Viu? Mas só para acrescentar porque o ideal aqui seria que um procedimento, na primeira instância, tivesse processualmente aberta a oportunidade para a inclusão naqueles termos da nova alteração legislativa que proporciona o contraditório. Esse aqui é o problema, né? Então, esse aqui seria o ideal, né? Mas, a princípio... Então, vamos examinar o processo, os autos, né? Com calma. E na próxima sessão, nós terminamos o julgamento. Fica adiado para a próxima sessão. Muito obrigada. Viu? Por favor, pedir que enviasse os autos. Já estão até desacostumados disso, né? Enviar os autos de papel para o meu gabinete, por gentileza. Retomando a sessão de PJE, do doutor Zé Eduardo. Isso é do tempo do doutor Márcio Toledo, esse negócio de autos de papel. Doutor Zé Eduardo, agora é o número 9 da pauta. É o 10.047/2016, procedência 34ª Vara de Belo Horizonte, inscrito doutor César Augusto de Melo pelo reclamante. É o número 9 da pauta. Ele já está chamado de Empresa de Correios e Telégrafos, João Bosco Ferreira Silva. Sim, Deus. Funcionário de ambas as partes. Aqui tem a decisão que foi. Até também, só estou participando de julgamento porque eu sou voto vencido.
o tribunal fixou a tese, né? Tese jurídica prevalecente, Correios Tele, na atuação do Banco Postal, né? Enquadramento, aplicação. Empregado dos Correios que trabalha em Banco Postal não se enquadra na categoria dos bancários, sendo inaplicável a jornada prevista no artigo 224. Eu não concordo de forma alguma, mas, por disciplina judiciária, eu estou aplicando essa norma do nosso Tribunal Pleno, que eu acho que teve até uma maioria folgada. Não sei, eu não participei, eu estava de férias quando foi firmado esse precedente, essa tese, então, mas agora é vinculante, né? Então, eu peço, Vênia, para ir diretamente na conclusão, eu conheço de ambos os recursos. Quanto ao recurso ordinário interposto pela reclamada, dou-lhe provimento para absolvê-la da condenação no pagamento de reflexo de integração no vale de alimentação recebido em repouso, férias, mais 1/3, 13º e fundo de garantia. Quanto ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, nego-lhe provimento, invertido os ônus de sucumbência. Inscrito para a sustentação, o doutor César Augusto de Mello, pelo reclamante, a quem conceda a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os componentes da mesa. Ciente, evidentemente, desse novo entendimento quanto às situações do Banco Postal, Correios, quanto a essas responsabilidades, vou, diante dessa situação, Excelência, pautar simplesmente pelas horas extras em relação à invalidade do ponto, tendo em vista que, de acordo com o próprio depoimento da testemunha do reclamante, ficou claro quanto às situações da jornada de trabalho. E uma situação documental que foi estritamente pontuada no recurso ordinário foi a forma britânica que foi acostados os cartões de pontos por parte da reclamada. E aqui vale ressaltar, data vênia, os cartões de pontos de 2012, 2013 e 2014, os quais não possuem nenhum tipo de variação de minutos, e os que possuem é uma variação muito mínima. Então, o reclamante, através dessa sustentação, requer a análise quanto à reforma desse tópico em relação à invalidade dos cartões de pontos colocados no recurso ordinário. Sem mais, Excelência. Estou enxergando aqui. Está vendo onde eu examinei essa questão, doutor Ângelo? Cartões? Os registros. Eu vou pedir vista. Vênia, aqui eu estou acolhendo, né, ratificando o entendimento da primeira juíza, que teve contato direto ali com a prova, né? Uhum. Ela achou muito conflitante, então ela preferiu os registros, né? Então, eu vou pedir, Vênia, eu vou manter meu voto. Doutora Ângela. Também estou acompanhando, senhor presidente. Doutor Renaud. Também acompanho Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. O próximo processo é o número 13, ainda da sessão do doutor Zé Eduardo, é o número 10.236/2018, procedência segunda vara de Belo Horizonte. Inscrito o doutor Leonardo Salgado Rezende, pela reclamante. É o 13 da pauta.
Guardando apregoar aqui virtualmente o processo. Apareceu ainda na minha tela. Saiu? Agora voltou. Tatiana Petrina, está aí. Esse é o 3 da pauta, né? Processo 10.236. Envolve recorrente Tânia Petrina Ferreira e Almaviva do Brasil. TIM celular. É isso, doutor? É isso. Correto. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela Tânia Petrina, deu-lhe provimento parcial para a deferir a altura. Saiu aqui da tela? Não, não é esse não. Mas Nesse, saiu não? mesmo. Voltou para o outro. Voltou para o outro. Pode me ligar mais tarde? Agora eu Voltou? Então, eu estou negando provimento? Não, né, não. Era o Deixa eu ver. outro Ah, não, que estou tá. dando provimento. Tá certo. Dando provimento parcial para definir a altura, título de horas itinerary, 40 minutos diário, como esse acrescido adicional legal convencional que for mais benéfico e os reflexos que discriminam. Dou também provimento para deferir 30 minutos, como esse acrescido adicional legal ou convencional, que for mais favorável, nos dias efetivamente elaborados, conforme se apurar no cartão de ponto. Conforme se apurar no cartão de ponto. Entendeu? Dou também provimento para deferir 1 hora extra para descobrimento do intervalo intrajornada, condicional de reflexo, etc., que discrimina. Determina a retificação da carteira com data de admissão 19 de maio de 2014. E defiro também pagamento de salário relativo ao período de treinamento, com férias, reflexos, etc. Defiro ainda, sexto, multas convencionais. E dou provimento, finalmente, para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado das res pelo prazo de 2 anos. Sendo certo que, ao final do prazo, perdurando a miserabilidade jurídica, extinta estará a obrigação. Arbitros honorários. Só um minutinho que eu estou em sessão de julgamento. Lá do TRT de Rondônia. Para você fazer palestra lá. Bom, inscrito para sustentação oral. É para os venezuelanos. Qual que é? Esse é o... Estava no... Qual que é? Condenação. 13. Querido doutor Leonardo Salgado Rezende, a quem conceda a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. Depois de tanto deferimento, ainda quer mais? Tem mais alguma coisa? Não, Excelência. Mas qual a palavra? Boa tarde, cumprimento a Vossa Excelência, presidente da turma e demais integrantes da mesa. Em relação aí à conclusão que Vossa Excelência leu, Excelência, minha sustentação oral perdeu o objetivo em razão do que foi provido. Então, aguardo o primeiro voto divergente. Eu gostaria só de ponderar a questão, talvez seja até objeto de, se Vossa Excelência entender, posterior para embargos, mas, em razão das horas extras reconhecidas e como ela largava o trabalho às 1h20 da madrugada, o provimento do adicional noturno e do 384 CLT, que são acessórios, né, das horas extras. Isso aqui, se for o caso, vou enfrentar em barra de declaração, se houver omissão quanto a isso. Não, ok, então não tenho sustentação oral a fazer, não.
Doutora Ângela. Estou acompanhando, senhor presidente. Também acompanho. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde. Isso aí eu tenho que examinar com calma aqui na sessão. O próximo é o 34 da pauta, 11.406/2016, procedência 6ª Vara de Betim. É inscrito doutora Catrina Rubiatânia Costa de Lima pelo reclamante. É o número 34. Eu pus no silencioso. Já estive lá nesse 34, né? Catrina 34. Rubiatânia da Costa de Lima. Esse é o contra a Fiat, né? Isso. Senhora advogada de quem? Do João Carlos, do reclamante. Recorrente. Bom, eu sou o relator, eu nego provimento ao recurso da reclamada. Dou provimento parcial do reclamante para condenar ré a 1 hora extra de trabalho acrescido adicional convencional decorrente da disposição antes e após marcação do ponto, natureza salarial e habitualidade da parcela autorizam os reflexos. B, das horas extras prestadas a partir da sexta, conforme se apurar nos cartões de ponto, sempre que houve turno de revezamento, acrescido adicional convencional e os reflexos. Arbítrio e condenação, R$50 mil. Escrita a doutora Catrina Rubiatânia, a quem concedo a palavra, constando se aguarda o primeiro voto divergente ou gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu gostaria de fazer apontamentos só no que diz respeito ao adicional de insalubridade, que conforme o laudo pericial, ele constatou o percentual de 86,5, que equivale a 87 decibéis, e o máximo permitido de exposição para um período de 8 horas é de 85. Então, no caso, 87 decibéis já estariam assim, excedendo o máximo permitido, haja vista que o reclamante trabalhava por um período superior a 9 horas diárias. O laudo pericial afastou o adicional exclusivamente no que diz respeito ao fornecimento de EPI, todavia, há entendimento jurisprudencial que o simples fornecimento de EPI não afasta por si só o adicional de insalubridade. Outra questão que eu gostaria de destacar é no sentido das férias, que a prova, tanto por meio de depoimento pessoal, quanto por parte de prova testemunhal, de que o documento apresentado pela reclamada, na verdade, era um documento que já é fabricado pela própria reclamada, ele já era entregue pronto, preenchido para todos os funcionários, não só para o reclamante, no sentido de não fazer o gozo dos 30 dias, mas converter 10 desses dias em abono pecuniário. Então, na realidade, quando a reclamada diz que há a discricionariedade do reclamante, dos empregados da Fiat, de optar ou não por gozar as suas férias na integralidade, isso acabou sendo afastado por meio de prova testemunhal, no sentido de que o documento já vinha preenchido pela empresa nesse sentido. E, por fim, só no sentido, no que diz respeito aos domingos e feriados trabalhados, que data vênia o juiz Acó ter colocado como se eles não tivessem ocorridos, de acordo com o registro de pontos juntados aos autos, foram assinalados especificamente em vias de recurso depois inúmeros domingos e feriados que foram trabalhados pelo reclamante e não foram compensados. Por isso, devendo ser aplicada a súmula 146 do TST, nesses sentidos que requer a reforma da sentença. Eu vou pedir vênia, eu vou manter meu voto. Doutora Ângela. Acompanhando o voto, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutora Catrina. Boa tarde. O próximo processo é o número 8 da pauta. É o 10.014/2017, procedência Vara de Guanhães. Inscrito o doutor Henrique Nério de Oliveira Souza pelo reclamante.
relator, doutor Zé Eduardo também? Ainda da sala, doutor Zé Eduardo. É o número 8 da pauta. 8 da pauta. Bom, eu conheço do recurso ordinário interposto, exceção da preliminar de carência por legitimidade e o pleito de dedução dos valores já quitados. No méritos, eu nego-lhe provimento. Inscrito para a sustentação oral, o doutor Henrique Nery Oliveira, pelo reclamante, a quem conceda a palavra, consultando se aguarda o primeiro voto divergente. O senhor é recorrido, não é isso? O senhor aguarda? Doutora Ângela? Acompanhe, senhor presidente. Também acompanhe, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde, até mais. Boa tarde. O último da sessão, doutor Zé Eduardo, é o número 21 da pauta, 10468-2018. Procedência, Quinta Vara de Betim. Qual? 21? 21. É inscrito o doutor Gustavo Tavares Simão e Silva pelos reclamados. Eu falei Gustavo Henrique. Não, o senhor falou doutor Henrique. Falei certo, né? Agora que é o doutor Gustavo. É isso? Bom, sou relator, processo 10468, Marcos Augusto, Sardinha e Tecnovendas, é isso? Isso, correto, excelência. Reclamante é o Tecnovendas e Global. recorrente. Eu conheço do recurso e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar as reclamadas ao pagamento de aviso, férias em dobro, férias proporcionais, fundo de garantia, indenização de 40%, obrigações de fazer requeridas na inicial. Arbitra o valor da condenação em R$ 11.180. Estou deferindo a rescisão indireta. Inscrito para a sustentação oral, o doutor Gustavo Tavares Simão e Silva, pelos recorridos, a quem concedo a palavra. Excelência, só um esclarecimento. Vossa Excelência deferiu ou indeferiu? Eu acho que eu estou deferindo, não é isso? Eu estou deferindo o aviso prévio. Eu deferi a rescisão direta. Então, Vossa Excelência reformou. Estou reformando, dando provimento para pagar as verbas rescisórias. Aviso prévio, férias, etc. E o salário? Quanto aos salários? Quanto aos salários, deixa eu ver aqui, não consta da conclusão, não. Deixa eu ver aqui na fundamentação. Tratado nos autos. Todavia, em razão da dispensa do reclamante, em 2/12 de 2017, é indevido o pagamento do salário nos meses subsequentes. Os salários eu nego provimento. Ok, Excelência. De acordo. Doutora Ângela? Estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Também acompanho Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde a todos. Tem um processo ainda do doutor Márcio Toledo, é o número 16 da pauta, da sessão doutor Márcio. O advogado não estava presente no momento. É o 10.321/2017, procedência quarta vara de Uberaba. Doutor Leonardo Augusto Bueno, não é isso? Isso. Vai falar pela reclamada. É o número 16 da pauta. Então, com a palavra, o relator. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e do recurso ordinário conjunto interposto pela quarta, quinta e sexta reclamada. Seara Alimentos Limitada, da Granja Agroindustrial Limitada e JBS. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, a sentença recorrida. Esse é o voto. Inscrito para a sustentação oral, doutor Leonardo Augusto Bueno, pela reclamada, a quem concedo a palavra. Excelência, agradeço a gentileza de ter aguardado aí a sustentação na nona turma. E com relação ao indeferimento, né, ao não provimento de ambos os recursos das partes, já atende a proposta da reclamada.
recorrente. Então, se for acompanhado pelos demais, não há razão para fazer a sustentação. Doutor, eu sou o segundo votante, né? Eu estou de acordo. Doutora Ângela? Também de acordo, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Advogados presentes já terminou. Deixa eu só atender esse pessoal lá. Eu acho que não vai dar para ir lá, não. Lá você perde uns 2 dias ou 3 para ir, que é longe demais. Já fui lá umas 2 vezes. Eles me convidam muito lá, porque eles gostam de mim lá. A diretora da escola vive me convidando. Eu fico sem graça de negar, porque ela é minha amiga.